o ambiente do espiritismo, como que o espiritismo surgiu, em que ambiente social, em que ambiente histórico. Muito longe de pretender aí escrever a história, nós vamos pelo menos tentar recordar um pouco, a partir, usando como subsídio aí, a apostila da FEB, que traz para nós essas informações. Então nós vamos iniciar a nossa reunião da quarta-feira. Vamos tentar aí nos adaptar a essas novas mudanças, mas vamos iniciar com bastante tranquilidade. Eu vou pedir que todos, se possível, me acompanhem para que a gente possa harmonizar o ambiente, para podermos fazer a prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez podermos falar em seu nome. Que esta noite seja repleta de luz, compreensão, discernimento. Que possamos compreender esta nova etapa de estudos como uma proposta de expansão da doutrina espírita. Que todos nós nos interessemos por essa doutrina sagrada, principalmente por conhecê-la. Que Maria Santíssima possa nos abençoar, possa abençoar nossos familiares, todos aqueles nossos irmãos que se encontram nesse momento em sofrimento, presos aos lares, acamados, os que estão nos cárceres, aqueles que se encontram nos manicômios, nas casas de repouso, que todos possam receber as bênçãos de Jesus para poderem compreender a proposta da nossa existência. Que a espiritualidade que tutela esta casa também esteja conosco, nos intuindo e nos orientando, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, o nosso tema hoje, iniciando aí pelo programa fundamental, módulo 1, nós vamos começar com introdução ao estudo do Espiritismo. A primeira unidade é uma unidade que fala, um roteiro que fala da história do século XIX na Europa. Como eu já disse, nós não temos aqui nenhuma pretensão de fazer nenhum estudo aprofundado da história, não. Mas é muito importante a gente entender como que surge o Espiritismo. Quando o Espiritismo surgiu, como que estava a humanidade? Como que era a ciência? Como que era a política? Como os artistas se manifestavam, como as pessoas se relacionavam. Essas questões são muito importantes, porque a gente sabe que o Espiritismo ele vem bem depois, como doutrina ele vem bem depois. Como prática espiritual, nós sabemos que os espíritos estão conosco e que nós somos espíritos desde nosso surgimento. Mas para entender a chegada e entender essa doutrina, foi preciso que muitas etapas fossem vencidas pela humanidade. Então a gente vai iniciar, quem quiser acompanhar nossos estudos daqui para frente, esse material é um material da Federação Espírita Brasileira, é um material que vai trabalhar muito mesmo a doutrina espírita. A proposta nossa na quarta-feira é que os primeiros 45 minutos sejam de estudo da doutrina espírita. Para que a gente estuda a doutrina espírita? Para a gente não sair por aí também falando bobagem a respeito do espiritismo, não é assim? Porque às vezes a gente não sabe a dimensão ou as limitações da nossa própria situação. Porque na verdade nós não estamos estudando a doutrina, nós estamos estudando a nós mesmos, como espíritos, a nossa condição de espírito. E a gente precisa entender que as reuniões, a própria expansão da doutrina espírita, ela traz consigo algumas limitações, que são as limitações próprias de nós espíritos encarnados. Somos nós que limitamos aí o avanço da doutrina. Então, para isso, a gente vai começar meio que do beabá. Nós vamos começar no inicinho, e nesse primeiro momento aqui, fazer desse estudo bem inicial mesmo, que trata aí do conceito histórico do século XIX na Europa, com alguns comentários de Emmanuel. Emmanuel, ele traz várias obras suas, muitos momentos, muitas passagens que nos ajudam, nos auxiliam aí a compreender como que foi esse berço, como foi preparado esse berço
na Europa para que o Espiritismo pudesse ser codificado por Allan Kardec. Quais foram as situações, quais foram as circunstâncias. E aí, para quem quiser acompanhar o Emmanuel, A Caminho da Luz traz muitas informações a respeito desse primeiro momento que vamos estudar. Muito bem. Então, o nosso material de hoje, ele inicia falando que o século o século XIX, eu estou querendo avançar, né? O Espiritismo surge no século XIX, e que o século XIX representou uma dessas épocas em que fomos especialmente abençoados pela bondade superior, a despeito de todas as dificuldades assinaladas nesse período. E aí, nós vamos pensar e vamos tentar trazer aqui todas as contribuições culturais que vieram nesse período. Todas as mudanças. O que foi o século XIX? O século XIX foi um momento em que a Europa, em que o mundo se transforma de uma forma muito drástica. E aí nós vamos tentar aqui fazer só uma lembrança, porque a maioria aqui talvez conheça a história muito melhor. E não é pretensão aqui trazer nenhum tipo de aula para isso, mas é preciso que a gente conheça um pouco, até para começar a responder algumas perguntas, né? Porque o Espiritismo ele nasceu num berço positivista, ele nasceu num berço de mudanças. Em que medida esse berço aí ele altera as percepções? Então nós precisamos compreender um pouquinho até para fazer as nossas delimitações, porque nós sabemos que o Espiritismo também, assim como o espírito, ele é dinâmico. O espírito é dinâmico, o espírito evolui, o espírito progride. E por óbvio que a doutrina espírita ela tem essa característica de evolução constante. Então nós queremos engessar as coisas também, no mínimo imaturidade espiritual de nossa parte. Então nós temos que pensar no Espiritismo como uma doutrina dinâmica, uma doutrina que acompanha o avanço, acompanha as modificações e que vai se adaptando dentro da proposta cristã, dentro da proposta espírita, ela vai se adaptando às modificações. E a gente tem que entender que o que chega para a humanidade de inovação só chega porque o Criador abençoou e determinou. Nenhuma situação ocorre sem que o Criador tenha ciência, sem que ele tenha dê o consentimento para isso. Porque nós sabemos que Deus é único, Deus é absoluto, Deus é infinitamente justo e bom. Eu gosto muito disso, falar que Ele é justo e bom. Eu gosto de ficar repetindo isso, porque a gente precisa dessa certeza de justiça e de bondade. Para a gente entender na hora que as coisas não estão tão boas, que a justiça está se fazendo, mas que por outro lado existe uma carga de bondade muito grande, que vem para amenizar muitas coisas. Então vamos seguindo aí, para tentar entender um pouquinho essas contribuições culturais que foram recebidas aí no século XIX. Fomos imensamente distinguidos pelo advento do Espiritismo, mas materializado no mundo físico pelo trabalho de um professor francês, que como brasileira eu vou pronunciar dessa forma, que é o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que ao codificar a doutrina espírita, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. E aí a gente não precisa ir muito longe, sabe que era um professor que trabalhava no campo didático-pedagógico, que havia desenvolvido inclusive obras a respeito disso, um educador. Não por acaso a doutrina espírita vem pelas mãos de um educador. Mas quem são os educadores? Todos nós somos educadores. Até quem não quer ser educador, porque a gente alia essa ideia de educador somente a quem faz lá o curso da licenciatura para virar professor. E a meninada fica gritando na cabeça da gente, principalmente agora com esse calor. Mas não, educador para nós da doutrina espírita, é claro que o codificador era um educador de profissão. Mas como espíritas nós temos que entender que somos convidados a sermos educadores. São aqueles que estão aí
para conduzir, para auxiliar, para facilitar a vida dos espíritos que caminham conosco. Allan Kardec, ele assume o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele assume esse pseudônimo, ele assume esse nome de Allan Kardec, exatamente para que ele possa ser visto de uma forma diferenciada daquele pedagogo, daquele professor, e passasse a ser visto como alguém que estava surgindo naquele momento, trazendo uma doutrina para a humanidade. O século XVIII é o século que dá início aos grandes movimentos revolucionários europeus que derrubaram o absolutismo, implantaram a economia liberal e extinguiram o antigo sistema colonial. A gente aprende lá na história, né, aquele monte de monarca poderoso, nasciam os que tinham berços, que não tinham, eram os excluídos, não é assim? A gente aprende e a gente traz um pouco disso até hoje, né? Porque até hoje tem pessoas que ainda acreditam que nasceu assim e vai morrer assim, e que não vai mudar. O Espiritismo nasce no momento exatamente em que essas questões começam a ser modificadas, em que esses domínios absolutistas de famílias, de dinastias reais, quebra-se, em que instaura-se uma nova consciência liberal, em que o mundo começa a enxergar e a quebrar uma série de paradigmas que nós vamos ver aqui com o próprio Emmanuel, que trouxe para nós muitos benefícios, sim, mas que por outro lado, e até pela nossa fragilidade moral, também trouxe alguns problemas. Mas foi necessário que quebrasse esse mundo aí, em que monarcas governavam de forma absoluta, exercendo todo o seu poder sobre as pessoas, decidindo sobre a vida das pessoas. Foi preciso que um pouco mais de liberdade fosse trazido para aquelas pessoas que estavam ali. Porque o Espiritismo ele precisa nascer dentro de um certo ambiente. E não seria possível o Espiritismo em um ambiente em que as pessoas acreditavam que os reis eram deuses. Então como é que fica a reencarnação? Não tem reencarnação, porque é só rei, só os reis que evoluem. Como é que ficam os plebeus? Como é que fica a imobilidade social? Como é que fica a evolução moral dos seres? Os avanços? Então o Espiritismo ele chega exatamente nesse momento em que paradigmas são quebrados na Europa. Muito bem. Também ele vai nos informar que essas ideias, e isso é um comentário de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele vai dizer que, de acordo com Emmanuel, essas ideias novas que estavam chegando construíram a base para que fossem combatidos no século XVIII os erros da sociedade e da política, fazendo sucumbir os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. A gente sabe que os reis, que eram considerados como legítimos mandatários de Deus na terra, por isso detentores de direitos divinos, eles podiam fazer o que desejavam. E em nome disso, eles cometiam grandes barbaridades, grandes injustiças, crimes horrorosos. E sequer eram punidos, porque eles eram deuses, eles eram os representantes de Deus, eram os escolhidos. Então Emmanuel vai dizer que foi preciso, né, que essa base absolutista fosse destruída. Porque esses princípios precisavam acabar. Ele vai dizer que nesse contexto aí nós vamos encontrar uma pleiade de reformadores, os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Emmanuel vai dizer ainda que foi dos sacrifícios desses corações generosos, que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade,
substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. Sem discutir as fragilidades desses espíritos quando encarnados. Nós temos que pensar que independentemente de apontamentos de algumas fragilidades, nós precisamos pensar que eles vieram mesmo como espíritos para trazer modificações. Como espíritos de escola, espíritos que vieram para trazer uma nova proposta. E se habilitaram e fizeram isso entre nós. E aí eles vai lembrar do que os Estados Unidos foi a primeira nação a absorver efetivamente o pensamento renovador dos iluministas. Isso também a gente está cansado de saber, que enquanto se discutia ali o pensamento iluminista no berço da Europa, foram os americanos que fizeram a primeira revolução, que inclusive acabou influenciando na outra revolução. Bom, vai lembrar da Revolução Americana, acontecida em 4 de julho, e que traz para nós aí a Constituição da Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do futuro. A gente sabe que a Constituição Americana é uma única Constituição, desde a sua instituição, e talvez seja uma das constituições mais abertas e mais democráticas. Muito bem. A independência americana repercutiu intensamente na França, acendendo o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. E aí a gente sabe que Luís XV vivia aprontando por lá, com aquela ideia do rei divino, que podia fazer tudo, não é assim? Que não havia freio. E parece que de vez em quando a gente vê tantos espíritos ainda que herdaram esse tipo de mentalidade, né? Que não conseguem enxergar o limite das suas ações na fisionomia do próximo. Então foi preciso aí que viesse uma revolução para trazer uma ruptura completa nessas questões. A Revolução Francesa, que vem em 1789. Ela é considerada o marco que separa a Idade Moderna da atual. Todo mundo conhece, sabe o que se fala, né? Século XVIII entrou para a história como o século da razão. E o século XIX como o século da razão. E o século XVIII como o século das luzes. Aquela saída das trevas, da Idade Média e tudo mais. Bom, Emmanuel vai dizer para nós também que no contexto dessa civilização ocidental europeia, o século XIX, tal como os historiadores o delimitam, o período compreendido entre o fim das guerras napoleônicas e o início do primeiro conflito mundial, é um dos séculos mais complexos, marcado por um período de profundas transformações político-sociais e econômicas, das quais tiveram o poder de influenciar gerações posteriores. Por que a gente está vendo isso? Tem alguém aqui precisando estudar história? Não. A gente está vendo isso porque é preciso a gente perceber que assim como houve uma ruptura na política, na economia, na cultura, na forma de pensar, isso também, na verdade, ocorreu para nos preparar para uma ruptura no campo da fé, no campo da fé. Exatamente, imaginemos o seguinte, vínhamos de uma igreja que é tão absolutista quanto os monarcas, que definiam as regras, que impunham os procedimentos, que julgavam, condenavam e executavam. Exatamente, executavam os sujeitos. E de repente nós precisamos passar por uma doutrina de amor, sem nenhum censor externo. Já pensaram o que é isso? Nós não precisamos confessar para ninguém. Isso é bom que nada, porque o nosso confessor somos nós mesmos. Então a gente sai de uma mudança muito grande. A gente sai de uma situação em que tínhamos uma instituição física, que íamos até ela buscar indulgência, e de vez em quando comprava os que podiam, né, um pedacinho do céu, e comprava o perdão, olha que beleza. E a gente viu semana passada, pelas mãos também do codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa situação é complicada, porque senão
Se fosse assim, já pensou, eu pago para a oração? Lembram o capítulo? Dai de graça o que de graça recebestes? Se eu pago para alguém orar por mim, então eu não tenho mérito nenhum. O mérito é de quem está orando. E provavelmente eu não vou ter mérito nenhum. No campo espiritual, essa ruptura que acontece aí no século XIX, ele também atinge as questões da fé. Os sujeitos estamos nos preparando para receber uma doutrina que vai dizer o seguinte: você é o condutor da sua evolução. É uma transformação geral em que vamos começar a pensar não mais de que tem alguém que é superior a mim. Não. Eu não tenho que ficar venerando e adorando um Deus externo. O meu Deus interno, ele é interno. É esse o Deus que eu preciso venerar. Só que para fazer as pessoas mudarem, quebrarem esse modelo, a gente sabe que até hoje é difícil. Porque quantos de nós aqui que para orar ainda gostaria de acender uma vela? Quantos de nós ainda acha bacana quando a gente diminui a luz e coloca uma luz azul? São rituais externos. São problemáticos de maneira alguma. Para muitos, são aquele canal que vai conseguir estabelecer a concentração. E se isso é positivo, continuem utilizando. Lembram do Chico Xavier, que recebeu um espírito de um padre e ajoelhou com ele para orar? Ele sabia que não havia necessidade desse tipo de procedimento, porque a oração ela é muito mais do que um gesto físico. Mas ele se submete a isso até por misericórdia ao outro que precisa desse procedimento. Então, se ainda precisamos de alguns procedimentos, até chegarmos ao ponto de entendermos que somos espíritos e somos luz e que não vamos mais precisar de rituais. Mas até lá, não vamos condená-los. Exatamente. A gente precisa de pontos de imagem, de luz, de cheiros. A doutrina espírita ela vem para romper com uma tradição muito forte. Dentro desse contexto histórico aí da Europa, a gente vai lembrar a Revolução Francesa e as consequências da Revolução Francesa. A gente vai lembrar também a Revolução Industrial e todas as suas repercussões, as manifestações artísticas e culturais do século XIX, as manifestações filosóficas, científicas, políticas, religiosas e sociais do século XIX. Então foram muitos. Vejam que foi necessário assim, que praticamente em todas as áreas do conhecimento humano fosse modificado e ocorresse uma ruptura. Porque não ia adiantar, não íamos modificar se não quebrássemos todos aqueles nossos antigos modelos, aqueles nossos antigos padrões. E aí, a gente vai lembrar da Revolução Francesa, no apagar das luzes do século XVIII, a França, uma monarquia governada por Luís XVI, é ainda um país agrário com industrialização incipiente. E a estrutura da sociedade francesa, só para a gente rapidamente lembrar, clero, nobreza e burguesia. Clero, 2% da população, que se dividia em alto e baixo clero. O alto clero era aqueles que tinham origem rica. O baixo clero eram aqueles pobres, os pobres que eram cooptados pela igreja. Esse clero, num todo, era isento de impostos. E nós tínhamos também a nobreza. A nobreza representava 2,5% daquela população. E se dividia ainda em 3 tipos: nobreza, alta nobreza, nobreza rural e nobreza burocrática. E aí a gente vai enxergar muito das nossas estruturas também. A alta nobreza, ela sobrevivia dos proventos, dos tributos, das pensões reais e dos cargos que ela obtinha na corte. A nobreza rural possuía direitos de senhores, de senhoris e de exploração agrícola. E a gente tinha a nobreza burocrática, que era essa nobreza que assumia os altos cargos. Então, só aí nós temos só 4,5% da população. O restante todo era formado pela burguesia.
A burguesia eram todos os outros, incluindo desde o mais alto dos cargos, aqueles que obtinham poder financeiro e econômico, até os mais baixos. E aí essa nobreza, essa burguesia que representava o terceiro estado, ela incluía os ricos comerciantes que tinham poder econômico e iam até os camponeses, que não tinham direito de participação política e também não tinham direito de ascensão social. Então é nesse contexto aí que a Revolução Francesa vem com uma proposta, como o próprio nome diz, de revolucionar essas estruturas, de trazer uma nova mudança. E aí a gente sabe que disso tudo aí, Revolução datada de 14 de julho de 789, a gente sabe desses benefícios sociais e políticos que ela trouxe. Nós também sabemos, e Emmanuel vai também comentar a respeito disso, porque como o próprio subtítulo diz, suas consequências. As consequências não foram só positivas. Também tivemos consequências que são negativas. Porque as ideias são boas, mas às vezes aqueles que recebem as ideias não são tão esclarecidos ainda. Não estão preparados para receber. É a ideia a metáfora da faca, né? A faca não machuca ninguém. Quem machuca é a mão que segura a faca. São as intenções de quem está ali. Então, muitas vezes as ideias chegam e naquele calor que elas chegam, elas acabam sendo desvirtuadas pela própria imaturidade espiritual daqueles que os recebem. E é isso que os espíritos, o Emmanuel conta isso para nós no caminho da luz. Que muito do que perdemos o que tivemos e que perdemos nesses momentos foram exatamente acarretados exatamente pela nossa imaturidade espiritual. Ele vai lembrar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi uma coisa fabulosa para o mundo das relações humanas. O momento em que as pessoas começam a se respeitar e se colocarem como cidadãos no mundo. Mas, por outro lado, ele vai lembrar também dos anos de terror. Os anos de terror que favoreceram um golpe de Estado executado por Napoleão Bonaparte, no final do século XVIII. Então ele vai comentar o seguinte, que os sublimes ideais da Revolução Francesa foram desvirtuados em razão do abuso do poder exercido por aqueles que assumiram o governo do país. Segundo Emmanuel, naqueles tempos de terror e desatinos, com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra a França. Também no mundo espiritual, olha que legal, porque a gente só pensa no mundo dos homens, mas o mundo espiritual também se organiza. E ele vai dizer que no mundo espiritual se reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora corajosa e singela filha de Joana d'Arc, volta ao ambiente da antiga pátria à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por ela conduzidos à América, para reencarnações regeneradoras de paz e liberdade. Emmanuel fala sobre isso no Caminho da Luz, em que ele diz que muitos daqueles espíritos que estavam fora do corpo, do cárcere do corpo, da materialidade, vieram conduzidos aqui para a América, para uma reencarnação de regeneração, para uma reencarnação de paz, para uma nova proposta. Ele também vai falar, ele comenta a respeito das ações de Napoleão, e ele nos diz que Napoleão teria vindo como um espírito de escol para trazer grandes mudanças, mas que teria também sido vítima da fragilidade da carne. E aí se desvirtua pelos caminhos, às vezes, da violência exagerada, das atitudes menos fraternas. Ele vai lembrar que entre o final do século XVIII e início do século XIX, a política europeia estava centrada na figura carismática de Napoleão.
Ele vai falar, ele trata-o como admirador talentoso. Ele vai lembrar que Napoleão promulga uma nova Constituição, reestrutura o aparelho burocrático, cria o ensino controlado pelo Estado, o famoso ensino público. Declara laico o Estado, separando o Estado da religião, porque antes era complicadíssimo, né? A religião interferia diretamente. Quem não fosse daquele grupo haveria de sofrer por problemas. Promulga o seu código e garante a liberdade individual, a igualdade perante a lei, o direito à propriedade privada. Isso são, inclusive, bases dos nossos códigos, aí, das nossas constituições, dos nossos códigos civis. Essa ideia de garantirmos aí igualdade perante a lei, direito à propriedade e liberdade individual. No que diz respeito às ações de Napoleão, Emmanuel vai lembrar que as ações de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros. Olha a dualidade, né? Ele não era espírito puro, não era Jesus, que a gente só tem uma história de luz. Mas como um espírito que veio também para trazer uma proposta, mas ele veio com luz, mas com pontos de obscuridade, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Essas palavras são de Emmanuel. Com as suas vitórias, garantia a integralidade do solo francês, mas espalhava miséria e ruína para os outros povos. No cumprimento de sua tarefa, ele organizou o Código Civil, mas ele difundiu muita pilhagem, insultou muito o solo sagrado com os seus exércitos, insultou muitas tradições. E ele foi, segundo Emmanuel, um missionário do alto, embora traído por suas próprias forças. E aí ele segue lembrando também outros nomes que estiveram à frente da Revolução Francesa. Para chegar na Revolução Industrial. A Revolução Industrial que todo mundo conhece, que iniciou no século XVIII. Onde é que foi mesmo? Na Inglaterra, não é assim? Para lembrar que a Revolução Industrial também foi extremamente importante, porque foi ela que alavanca o progresso da humanidade. É preciso, só que isso nos custa muito. É isso que o Emmanuel vai comentando, esses acontecimentos históricos. Aí ele vai demonstrando o quê? Que como eram ações políticas, econômicas, ligadas à cultura, às artes, muitas vezes elas eram praticadas e traziam muito progresso, mas também deixava muito ônus, deixava muito sofrimento, deixava muita coisa para ser reparada. Mas não deixava de abrir, de cumprir aí o seu papel, que era de expansão. Costumam dizer que para fazer omelete tem que quebrar os ovos. A proposta da doutrina espírita é tentar fazer essas omeletes, preservar os ovos e aproveitar as cascas, que é fazer com que o espírito avance, mas sem que ele, para isso, tenha que deixar uma marca, um lastro de sofrimento por trás de si. Bom, a gente vai lembrar também que a Revolução Industrial, ela propiciou o desenvolvimento das relações internacionais, transformou o mundo numa aldeia global, conduziu a urbanização e os ajuntamentos de pessoas, construção de modernas propriedades rurais, comunicação, ampliou a comunicação, desenvolveu energia elétrica, eletrônica, ampliou meios de transporte, favoreceu pesquisas médicas, pesquisas sanitárias, voltadas para o controle de epidemias, de doenças. O que fez o quê? Fez com que as faixas de vida aumentassem. Porque aquilo que matava todo mundo, as epidemias que matavam facilmente, uma vez controladas, elas estendiam a vida dos sujeitos. Assim como nós, se Deus abençoar, né, nós vamos viver ainda os 200 anos, porque a medicina está aí para poder nos ajudar a ter vida, e vida de qualidade, obviamente. Mas é importante a gente lembrar também que houve várias distorções.
várias distorções aí na Revolução Industrial. E quando a gente fala de indústria, nós estamos falando de trabalho. Essas distorções, elas vieram no campo do trabalho. Obviamente. O que acontece? Nessa busca incessante pelo progresso, nessa busca pelo lucro, pela captura aí de bens econômicos, a humanidade, homens, só modificaram a forma de escravização, criaram relações de emprego e de trabalho muito próximas aí à escravidão e à exploração dos sujeitos. Então, segundo aqui os nossos estudos, esse seria uma das principais malefícios da Revolução Industrial, essa decorrente da relação de trabalho. E a gente nem pode estender muito, porque nós temos um caminho ainda para seguir. Nas relações artísticas, nas manifestações artísticas e culturais do século XIX, é preciso que a gente destaque várias ideias que surgiram nas artes. Ideias que principalmente trabalhavam as questões da liberdade, as questões da igualdade e da fraternidade. E aí a gente lembra o romantismo influenciando as ideias políticas e sociais. A gente lembra as obras românticas de caráter épico que destacavam o heroísmo dos povos, os heróis nacionais, aquelas figuras emblemáticas imbuídas de altruísmo, porque os heróis sempre são perfeitos. Então, havia essa construção aí desse ideário artístico diretamente relacionado à realidade das lutas políticas e sociais da época. Os sacrifícios da população, o sangue derramado nas batalhas e até as dificuldades encontradas nas disputas amorosas. Nós tivemos grandes nomes aí na nossa arte. Alguns que foram destacados foram Goethe, na Alemanha. Nós tivemos também Victor Hugo, só os que estão destacados, muito mais do que isso nós tivemos, né? Na música, muita também. Tivemos grandes nomes na música, que fizeram verdadeiras reviravoltas das interpretações musicais até então conhecidas, que propuseram aí grandes inovações. Ele vai lembrar Wagner, com a influência socialista utópica, Beethoven, ele vai lembrar Liszt, ele vai lembrar Chopin, ele vai lembrar Rossini, Bellini, Verdi, que são da ópera, vários outros grandes nomes, olha que berço, hein? Olha que século, que berço de grandes, esse berço aí fértil, de grandes mentes que chegaram para promover revoluções nessas áreas todas. Ele vai lembrar a pintura também, o impressionismo, aquela fase lá do Monet, Renoir, Cézanne, Degas, todos esses impressionistas também, que estão aí guardados nos nossos museus, também estavam lá. Por fim, as manifestações filosóficas, científicas, políticas, religiosas e sociais. Emmanuel vai dizer, comentando esse tópico, ele vai dizer que o campo da filosofia não escapou à corrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma o ascendente dos dogmas absurdos da igreja. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se todos aos excessos do espírito da seita. A filosofia recolheu-se então no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional materialista. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do pessimismo das teorias de Spencer. Ele vai lembrar de Kant, que vai trazer para nós aí o estado positivo, o estado da razão científica. E o que é triste é que quando o homem traz a razão, ele entende que tem que matar o outro lado. É como se você chegasse num ambiente que já está edificado, e aí porque você traz novas ideias, você não aproveita nada, joga tudo fora. Então a razão, ela se opõe brutalmente às coisas do espírito, às coisas do subjetivismo. E aí a gente passa a ter vários pensadores e várias pessoas que vão defender exatamente a não utilização daquilo que não se pudesse comprovar, daquilo que não se pudesse trazer para o campo da razão.
a gente vai falar do positivismo, né? Que torna inútil a religião e a metafísica. E aí, bom, ele segue falando também, a apostila é muito rica, segue falando sobre as ideias anarquistas. A gente sabe o que é anarquismo. Anarquismo é aquela ideia de que os estados têm que ser ausentes de comando, e que as pessoas têm que se organizar sem que haja nenhum tipo de autoridade imposta. É a liberdade. É perfeito o estado para espíritos que tenham livre-arbítrio e que tenham noção da consciência de suas escolhas. As ideias, elas vinham de uma forma muito pura, e da forma pura elas traziam uma essência muito positiva. Imaginem nós vivendo aqui num ambiente em que ninguém tivesse que submeter à ordem do outro. Porque ninguém precisava me contar quais eram as minhas obrigações, porque eu já as conhecia. Porque o Estado anarquista tem que pressupor isso. E aí, em seguida, vai lembrar também do Estado comunista, que é a mesma coisa. O nosso problema veio exatamente naquilo que Emmanuel fala, que é a nossa fragilidade e a nossa infância espiritual, que muitas vezes não nos deixa entender uma grande ideia. E aí a gente pega uma grande ideia e quer enfiar a goela abaixo na turma. É igual espírita, quando começa a frequentar a casa espírita e fica empolgado demais, e aí chega em casa e quer fazer todo mundo virar espírita. E já quer armar uma mesa no meio da sala para a gente poder fazer uma comunicação. A gente está brincando aqui, mas isso é muito sério. Porque nós chegamos às vezes diante de pessoas que não estão preparadas para discutir a respeito de plano espiritual. Que não querem discutir e não têm maturidade ainda para discutir. E aí a gente fica impondo, mas que nós somos acompanhados por uma nuvem de espíritos. Ai, que medo. Essas pessoas deixam até de conviver conosco. É muito guardadas as proporções. A gente tem que guardar as proporções das falas e das ideias. Quando a gente pensa, existem muitos por aí que querem impor. Na força e na brutalidade. Porque se você não for aquele que pensa como eu, você não serve para andar comigo. Isso só demonstra que ainda estamos patinando lá no século XIX, nesse ambiente ainda, em que grandes pensadores vieram, grandes revoluções para a humanidade foram propostas, mas que nós, na maioria das vezes, não as compreendemos em sua plenitude. Elas não foram vãs. Porque toda mudança traz benefícios, mas que poderíamos ter aproveitado muito mais se estivéssemos em outro patamar espiritual de evolução, isso com certeza. E aí a gente vai lembrar também no campo da ciência, mas o campo mais importante que precisava ser alterado era o campo da moral. A revolução moral proposta pelo Espiritismo que estava nascendo. O Espiritismo estava trazendo aqui nesse contexto uma mudança, uma revolução no campo da moral, excluindo o moralismo. Só para a gente encerrar, no século XIX, desenrolava uma torrente de claridades da face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Eu acho que por isso que justifica a gente ter voltado um pouquinho, mesmo que en passant, voltado aí nas várias atividades do século XIX. Porque o Espiritismo, ele veio não mais para atuar como uma religião isolada, separada em lugar, não é isso. Ele vem para trazer uma consciência para os espíritos. E onde existe espírito, existe manifestação, existe qualquer tipo de movimento. E é nesse contexto que o Espiritismo atua. Eu quero agradecer a todos. Semana que vem nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os conhecimentos gerais da doutrina espírita. Lembrando que nós vamos começar um estudo sistematizado. Estamos hoje começando estudo sistematizado da doutrina espírita, nesses primeiros minutos aí do nosso estudo. Boa noite, que Jesus nos abençoe.